Olá, meus amigos do Paranormal. Hoje eu venho trazer a minha história. Uma pessoa que esteve como se fosse dentro das cavernas, meditando por muito tempo e vivendo experiências muito impressionantes. Coisas que só alguém que é iluminado poderá entender profundamente isso que eu vou falar. Primeiramente, eu tenho que dizer que antes do meu despertar, eu dediquei a minha vida totalmente para eu ter o tempo disponível, para não precisar trabalhar e para eu totalmente focar o meu dia inteiro na espiritualidade. E foi isso que eu fiz. Antes de eu despertar, eu fazia várias coisas, estava no mundo, vivendo as coisas que as pessoas vivem no mundo, tentando me encaixar no mundo e ao mesmo tempo trilhando o meu caminho para eu não precisar ficar trabalhando, para eu focar totalmente na espiritualidade. Assim, antes mesmo de eu viver uma vida monástica, que envolve estar em meditação constantemente, eu estava fazendo rituais, estava utilizando medicinas da natureza, estava estudando a vida dos mestres, e assim também os mestres como Jesus, eles apareciam para mim e diziam para mim como seria o meu futuro, que eu realmente deveria continuar a me dedicar porque algo muito impressionante iria acontecer na minha vida. Então, primeiramente, eu venho dizer que o antes do despertar, a minha vida já era muito impressionante. E eu já tinha um contato profundo com a vida, com a natureza, mas eu ainda não tinha conhecido Deus. Eu tinha conhecido a Mãe Divina. Foi ela aquela que guiou o meu caminho. Foi ela essa que mostrou para mim tudo o que iria acontecer, junto com Jesus, este grande mestre que está cuidando de todos nós. Então, para haver uma linha que mudou a minha vida, é o antes do despertar e é o depois do despertar. Antes do despertar, eu estava me dedicando totalmente para estar disponível para fazer algo que eu nem sabia direito. Mas depois que eu despertei, aí eu tive o contato direto e o poder para fazer acontecer muitas coisas na minha vida. Eu vou falar o pós do despertar, porque são as coisas que mais impressionam e que com certeza vocês vão entender. Vamos lá. Antes do despertar, estava lá neste caminho, me dedicando e me comunicando com a espiritualidade, me desenvolvendo através do yoga. Também fui um engenheiro, mas não trabalhei como engenheiro. Também aprendi sobre Ayurveda, curso de Ayurveda. Fui um praticante de artes marciais. Mas depois que eu despertei, assim eu me dediquei totalmente para a minha missão, pois foi um momento que realmente eu soube o que fazer comigo mesmo, eu soube o que fazer com os meus pensamentos, eu soube o que fazer com a minha vida para que a minha missão fosse realizada. Então vamos lá. Eu consegui me preparar para não precisar trabalhar por um bom tempo, e aí quando eu despertei realmente, eu obtive a clareza, a percepção total dos seres ao meu redor e passei a escutar eles o dia inteiro. Então vamos lá. O começo do meu despertar foi uma forma que me guiaram para eu alcançar muito mais de tudo isso que eu sou antes de eu vir para cá na Terra. Então, no começo do meu despertar, depois que eu despertei, eu foquei totalmente em meditar todos os dias e fazer algo que vocês vão ficar impressionados. Digamos que durante 3 anos, 4 anos, eu meditava durante umas 10, 12 horas por dia. E nesse espaço desses anos foi onde aconteceram os maiores milagres, as experiências paranormais que vocês adoram ouvir. Então vamos lá para essas experiências. No começo, simplesmente a espiritualidade mostrava como eu deveria usar os meus pensamentos para eu ser quem eu sou, para eu manifestar o próprio verbo, de eu me tornar a sabedoria viva, eu me tornar a prática de tudo aquilo que eu havia estudado. Então, no início, eu fui preparado para executar a minha missão.
Então, digamos que a minha missão era eu conseguir alcançar o mais alto nível do meu ser. E esse alto nível do meu ser foi o que mais me impressionou. Eu preciso falar de uma forma que não fique tão impressionante, mas que vocês vão entender. Vamos lá. Ao passar do tempo, nesses primeiros anos, no primeiro ano eu estava focado em desenvolver algo que para mim foi a coisa mais surpreendente na minha vida. Eu desenvolvi a consciência de estar em dois corpos ao mesmo tempo. Havia um corpo meu que existe agora sobre o meu controle em outra dimensão, em outro lugar, que é um lugar de pura perfeição, uma dimensão muito mais elevada do que aqui este planeta. Uma dimensão onde podemos dizer que é o corpo de luz perfeito do ser. Mas no início eu não sabia como funcionava, e as entidades como Jesus e muitos mestres que eu irei contar na minha autobiografia, eles estavam comigo o tempo todo, fazendo eu me tornar assim como eles, fazendo a minha irradiação e a minha vibração se tornar assim como eles. Então imagina, todos os dias eu estava totalmente dedicado. Ao acordar, eu simplesmente sentava e meditava e passava o dia inteiro meditando, experienciando essas coisas. Inicialmente, foram coisas como eu saber que existe esse outro corpo em outro lugar e este outro corpo em outro lugar estaria passando todas as informações que eu precisaria, que seria as informações sobre controlar este corpo e manter a minha consciência aqui e lá, neste lugar que eu chamo do Reino da Glória. Lá existe somente as santidades que alcançaram este nível. Então, ao redor deste meu corpo, neste outro lugar, passaram a aparecer seres muito evoluídos que eu passei a me lembrar e saber que eles estão junto comigo, como a minha família universal, e que eu realmente fazia parte e faço parte deste plano divino. Então, digamos que nesta minha missão, eu passei a obter todas as minhas virtudes para eu manifestar através da minha mente, através dos meus sentimentos, essa ponte entre o meu corpo perfeito, que podemos chamar de avatar de luz, e este corpo imperfeito, que é este corpo feito de carne, que de certa forma ele aguenta só um pouco de tudo aquilo que nós somos. Mas como eu já era um professor de yoga, eu sabia como fazer todas as ativações da minha Kundalini já desperta para eu conseguir irradiar constantemente a luz de lá, deste lugar, para aqui, neste corpo, fazendo esta luz ser infundida no planeta. Como se esse planeta estivesse passando por um despertar, e este despertar dependia inteiramente dos seres humanos que alcançavam este nível de consciência. Assim como Jesus, lá há 2000 anos atrás, antes de aparecer no mundo, ele também fazia esta mesma coisa. Ele estava acoplando o corpo sagrado dele, o corpo santificado dele, para a irradiação chegar no corpo material e este planeta ser implantada a energia de Cristo. Então, a minha missão que eu passei a viver depois do meu despertar foi para me preparar e para eu me estabilizar nesta emanação e conseguir, durante todos os dias, fazer uma comunhão que fazia esta luz ser irradiada pelo planeta. E, ao mesmo tempo que esta luz era irradiada, eu vivia a autorrealização, o maior êxtase que o ser humano pode obter. Eu derramava lágrimas o dia todo e estava com a minha sabedoria elevada no nível de Deus. Se vocês conhecem realmente sobre os mestres, vocês sabem o que eu estou falando. Então, durante esses anos, ocorreram histórias e mais histórias todos os dias que faziam o meu êxtase se elevar para a minha luz chegar no máximo e eu irrigar esse planeta todos os dias, auxiliando a transição planetária, auxiliando a esse planeta se acoplar com a energia de quinta dimensão. Então, digamos que agora, hoje em dia, eu estou na cidade, eu estou no meio das pessoas, comecei a transmitir a minha verdade, e antes lá, eu tinha muita vergonha de eu sair falando para as pessoas, porque as pessoas não iriam acreditar, como eu vejo hoje em dia, que elas não têm tanto interesse nisso. Então, por isso que essa missão,
ela ocorre nos bastidores, e eu estive vivendo nos bastidores com as maiores santidades durante esses anos da minha vida. Eu não tinha férias, era todos os dias, e essa era a minha maior satisfação. Seja de madrugada, durante o dia, eu estava sempre em comunhão. Eu me alimentava pouco para conseguir manter o meu corpo puro, mas agora eu estou nessa nova fase de transmitir, de estar entre as pessoas, mas que é só na meditação mesmo, profunda, que eu consigo fazer esta acoplação, este acoplamento do meu corpo avatar para conseguir irradiar esta luz, a luz do Cristo. Então vamos lá. Eu vou contar alguns detalhes para vocês entenderem o quão maravilhoso é essa missão. Quando eu obtive o despertar, a minha Kundalini despertou, eu passei a ter pensamentos santificados e esses pensamentos geravam sentimentos santificados em mim e eu realmente me sentia e vivia como uma santidade aqui na Terra. Vivia sozinho, sem ninguém ao meu redor, no meio do mato, numa casa em que eu consegui achar um lugar perfeito para eu estar vivendo a minha missão tão sagrada. Junto com esse início dos primeiros anos, quando eu consegui me estabilizar como se fosse e é um cargo na hierarquia de emanação, de vibração, eu passei a todos os dias fazer isso. E todos os dias era uma história nova que acontecia, experiências novas que aconteciam, que renovava o meu êxtase divino e a minha bem-aventurança. Os maiores milagres estavam acontecendo através de mim. Os mestres, os santos, os anjos e os arcanjos vinham ao meu redor para assistir e para me ajudar a eu conseguir a manter, porque você sabe que estar aqui na Terra não é fácil você conseguir manter essa santidade, né? No entanto, que agora entre as pessoas eu consigo estar com só um pouco de tudo aquilo que eu vivi nesses últimos anos. Assim, podemos dizer que durante o começo desta minha missão ser realizada, eu fui sentindo este outro corpo, aprendendo a me movimentar neste outro lugar e ao mesmo tempo estando na concentração total e irradiando a luz deste mundo que é tão perfeito, que está em outro lugar. Podemos dizer que é uma localização mais próxima do Sol central ou do coração de Deus, onde a vibração ali só suportam seres que realmente estão santificados, purificados e vivendo uma vida santa. Assim, no início, eu com a minha maior humildade, eu fui visualizando e percebendo que eu havia atravessado um portal, este portal da perfeição, que dentro desse portal estava o reino da glória. E no começo, eu simplesmente fui num lugar que era num cantinho, para não atrapalhar nenhuma santidade que estava lá dentro. E eu, com a minha humildade, fiquei ali na minha canalização de lá para cá. E com o tempo eu fui me desenvolvendo ali e me via num lugar que é como se fosse um lugar de apresentação, aonde as pessoas e os seres daquele mundo vinham ver o meu corpo de luz que estava lá. Então, durante esse tempo, eu tenho vivido esta manifestação pura da luz. E constantemente, esta irradiação era só eu sentar e meditar, me concentrar em Deus, me concentrar na maior santidade, que eu conseguia fazer essa ponte do mundo da perfeição. E lá eu fui descobrindo os segredos do universo. Lá eu pude ver os planetas, pude ver o universo, pude ver o centro da criação, pude perceber como que era antes de tudo ser criado, este lugar chamado o vazio, aonde eu estava habitando junto com o nosso Senhor Deus de todos os universos. E junto com a Mãe Divina, essa que está sempre conosco, nos guiando e nos comunicando com a comunicação de Deus. Podemos dizer, as minhas experiências, elas sempre têm a ver com algo que eu mesmo me conectava, eu mesmo fazia acontecer, e as santidades me ajudavam para me guiar como histórias e assuntos que fariam eu me conectar com estes assuntos divinos que têm a ver com o céu e não com a terra, fazendo
a minha irradiação ser como um presente para o mundo, e todos aqueles que gostariam de se sentir como Deus estariam aproveitando desta minha irradiação, mesmo eu lá vivendo como se fosse numa caverna. Pois antes de eu estar nesta vida, eu já vivia essas mesmas coisas. Eu vivia também ajudando as pessoas a alcançarem a autorrealização. O trabalho que os mestres fazem, o trabalho que eles servem, e renunciam tudo para viver isso. Então eu estava vivendo numa renúncia total, mas recebendo algo que era muito, mas muito elevado. Essa minha história, eu tenho muitos detalhes escritos, gravados, passei a transmitir de uma forma online também para tentar trazer um pouco deste mundo tão perfeito que é o reino da glória, em que eu estava vivendo todos os dias. Imagina você aqui na terra e ao mesmo tempo você lá no céu, neste céu que é o lugar onde Jesus está, aonde os mestres como Babaji, Yogananda e todos esses seres da hierarquia, como Krishna, os seres que realmente são de luz e santificados. E na minha missão eu era guiado para me tornar assim como eles. E como era algo muito difícil, eu realmente precisava viver numa renúncia total e longe de todas as pessoas. Sendo que hoje em dia é muito difícil estar entre as pessoas e falar sobre esses assuntos, pois as pessoas não estão tão interessadas nessas coisas, né? Eu posso dizer por experiência própria. Então, se vocês estiverem interessados em saber mais, conhecer sobre os detalhes dessa minha história e como que eu fiz para conseguir escutar e estar junto com os seres o tempo todo, pois a sabedoria sempre foi algo que me guiou, algo que fazia e faz eu saber que os seres estão ao meu redor mesmo sem estar vendo eles. E assim até a minha visão foi sendo feita através da minha sabedoria, através do meu pensamento e desejo de querer ver, de saber que já está acontecendo e de que tudo isso nunca parou e que todas as coisas que acontecem ao nosso redor é como uma ilusão, e o que é mais verdadeiro são os seres e as santidades que estão acontecendo ao nosso redor. Este é um pequeno resumo deste meu caminho, aonde nesta fase da minha vida eu estou com tudo nas minhas mãos para transmitir, para oferecer, para compartilhar para as pessoas como elas podem pensar, como elas podem sentir, para vivenciar esse tipo de milagre, para fazer acontecer esse tipo de milagre na vida de quem quiser, pois foi pela minha dedicação, pelo meu desejo de viver isso que eu consegui viver. Então, eu percebi mesmo que tudo está de graça. Basta nós dedicarmos e colocarmos a nossa intenção neste mundo da espiritualidade e diariamente colocar essas coisas no lugar das coisas materiais, para nós vivermos essas coisas no lugar das coisas materiais, pois as coisas espirituais são as coisas eternas, não coisas efêmeras que começam e terminam. O meu diálogo, ele se tornou assim como o dos mestres, pois eu me tornei o mestre que eu era antes. E é natural que os mestres sempre estejam transmitindo este tipo de pensamento, pois as coisas do mundo material, elas continuam se repetindo, se repetem infinitamente, mas as coisas espirituais é uma constância que nunca para.